Valorizando a pessoa no mundo digital, a dignidade ontológica e os princípios sociais aplicados à tecnologia. É o capítulo 2 da encíclica. Olá, galera. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Se você está me vendo aqui pela primeira vez e não assistiu o primeiro episódio, volte aí, busque aí no canal e assista o primeiro episódio antes de assistir esse. Então vamos lá. Papa Leão XIV, ele toca nesse segundo capítulo em questões delicadas para a sociedade de hoje. Então vou fazer esse vídeo sem buscar a polemização, sem buscar polemizar, mas ele vai tocar em pontos que nos faz refletir sobre como que a igreja e nós cristãos de bem, seguidores de Cristo, devemos refletir e discernir sobre o que vem acontecendo no mundo. Então, o primeiro ponto é o rosto humano da sociedade. Cada ser humano possui um valor único, porque foi criado à imagem de Deus. Essa dignidade não depende de riqueza, cargo ou sua eficiência prática. Esse, eu confesso, que é um desafio para todos nós. Porque entender que todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus e que são nossos irmãos e que devem ser tratados com a mesma dignidade, de como se fossem irmãos de sangue nosso. Isso é muito difícil para a maioria da sociedade, das pessoas, enxergar o outro com o olhar misericordioso de Cristo. E o Papa Leão XIV vem nos relembrar de algo que já foi ensinado lá de quando Cristo veio ao mundo, mais de 2000 anos. E nós ainda não aprendemos completamente a enxergar o outro como filhos de Deus, como nossos irmãos de fé, e entender que toda pessoa merece a dignidade de ter onde morar, de ter o que comer, de ter o que vestir, que é o básico. E às vezes nós endurecemos nossos corações para acreditar em algumas realidades. Vamos para o segundo bloco. No segundo bloco, a dignidade ontológica acima do desempenho. Eu nunca tinha ouvido falar, confesso, essa expressão dignidade ontológica, que vem de que, independente da situação da pessoa, toda pessoa merece uma dignidade, independente da circunstância. Bora ler a frase aqui para a gente explicar um pouco melhor. Existe uma dignidade mais profunda, chamada ontológica, que pertence a todo indivíduo simplesmente porque ele existe e é amado por Deus, acima de qualquer circunstância. Acima de qualquer circunstância também é outro, na minha percepção, um dedo na nossa ferida como sociedade. Entender que a pessoa merece dignidade apesar de qualquer circunstância é complexo. Na hora que a gente analisa um estuprador, um agressor, uma pessoa que cometeu um crime, uma pessoa que matou outra pessoa, será que é desafiador para nós entendermos a dignidade de uma pessoa que comete um mal que é abominável pela sociedade? Mas outra coisa que me reflete, por exemplo, um dos principais santos da Igreja Católica, que é o Saulo, que depois foi transformado em Paulo de Tarso. Mas Saulo, enquanto sacerdote, né, que ele era um rabino, estava estudando para se tornar um rabino enquanto Jesus estava fazendo seus milagres, ele foi convocado para acabar com os cristãos na terra. Então Paulo foi responsável pela morte de vários cristãos.
e que depois que ele teve o discernimento de ver o quanto que ele estava errado, ele passou uma vida de angústia e que o motivou a levar a palavra de Deus para todo mundo. Porque essa dor que ele sentia por ter matado cristãos, achando que estava fazendo em honra a Deus, é algo ruim que ele fez, mas que ele se arrependeu verdadeiramente. E isso nos confronta na sociedade de hoje, com tanta violência, com tanta guerra. Será que é porque a guerra é a única solução? Será que nós tentamos, de todas as formas, a não partir para a guerra? Será que as pessoas presas, elas realmente não têm salvação? E as que a gente faz o discernimento que não tem salvação, a gente merecem ser mortas? É uma questão que o Papa levanta para a sociedade poder fazer esse discernimento. Qual é a orientação de Cristo para nós cristãos? O amor, a dignidade ontológica. Nós estamos respeitando essa dignidade quanto sociedade? Que tipo de sociedade que nós vamos querer desenvolver para os nossos filhos? Essa carta tem me incomodado muito, mexeu muito comigo, por isso que eu tive vontade de partilhar com vocês. E não estou aqui para polemizar. Quem concorda ou discorda é um direito de vocês, mas eu estou falando assim, o Papa nos trouxe, está buscando desafiar a sociedade para refletir sobre pontos difíceis. Compreendendo os limites da IA. As máquinas imitam as funções lógicas, mas não possuem consciência moral, não vivem experiências e não conhecem o amor ou o perdão. Decisões delicadas sobre os direitos nunca devem ser automatizadas. Então, assim, como nós falamos um pouco mais agora há pouco sobre a dignidade de pessoas que cometem ações horrorosas para nós da sociedade, a gente tem que tomar um cuidado de que a IA é uma ferramenta para trazer mais produtividade e mais melhora de vida para a sociedade. Mas automatizar situações delicadas que requer uma análise humana, às vezes uma análise de colegiado de várias pessoas, que quanto maior é um colegiado para tomar uma decisão sobre um direito de alguém, é melhor. Quanto mais esse colegiado ele se reúne de documentos e embasam essa decisão para não serem questionados posteriormente, melhor. Então, assim, por que a Igreja Católica tem todo o direcionamento, como o Papa está dando agora nessa encíclica? Ele levou muito tempo pensando e refletindo nas palavras que foram escritas nessa carta, para dar um discernimento para a comunidade católica, para a comunidade cristã e para quem não é católico, porque são temas que incomodam muitas pessoas da sociedade e que nos faz refletir se não existe um caminho diferente para melhorar a sociedade que vivemos. Será que essa tecnologia, essa IA, vai vir para ajudar a desenvolver mais benefícios ou vai dificultar? Porque, por exemplo, a IA me ajuda muito na produção de conteúdo. Essa apresentação mesmo que vocês estão vendo aí foi toda construída por IA. Eu peguei a encíclica, alimentei o banco de dados da IA e fui pedindo que ela elaborasse um conteúdo para mim com o foco desejado. Então, a IA ajuda a acelerar alguns processos. Então, uma apresentação dessa que eu poderia levar uma semana para fazer, eu faço em poucas horas. É só o tempo da IA produzir o conteúdo, eu ler e validar,
e apresentar aqui para vocês. Então, olhem o uso da IA para promover conteúdos de fé. Agora, eu posso usar, a pessoa pode decidir usar esse IA para criar conteúdos que enganam as pessoas, que fazem as pessoas perderem dinheiro, né? O segredo para ficar milionário. Crio um livro todo com IA e divulgo e faço dinheiro enganando as pessoas. Então, a tecnologia é uma coisa boa, que foi inspirada por Deus para que os homens criassem, mas que precisa ser aplicada com discernimento para o bem comum, não para afastar, criar guerras, centralizar poder. Então vamos avançar mais um pouco. O bem comum e a destinação dos bens. Os frutos da inovação digital devem seguir princípios da destinação universal dos bens. A riqueza teológica não pode ficar concentrada nas mãos de poucos, mas deve assegurar o acesso e a inclusão de todos. Bem, esse é um ponto muito delicado. Eu não vou aprofundar muito ele, porque nos tempos de hoje toca em muitas feridas. Mas é um texto que eu convido todos vocês para fazer uma autorreflexão. O bem comum ou o acúmulo de bens? A Igreja Católica não é contra a riqueza. A riqueza que escraviza o outro, a Igreja Católica é contra. Porque a riqueza que escravizou o Egito, que escravizou os judeus. Agora, a riqueza que gera prosperidade e que faz com que essa pessoa que é próspera queira ajudar os seus funcionários e as outras pessoas a adquirir essa prosperidade, é bom. Mas é um tema que eu não vou fazer muita opinião nesse sentido para não polemizar. Vamos passar para frente. Subsidiariedade passe a novos monopólios. Os grandes grupos econômicos não podem impor regras de forma opaca ou unilateral. É necessário que o Estado garanta regras justas para que as comunidades locais tenham participação ativa e voz. É outro tema que o Papa Leão XIV vem para gerar polêmica no mundo atual. Também eu fico receoso em comentar muito sobre isso, mas a gente tem que pensar todas as tecnologias criadas, elas tendem a concentrar o capital e um poder muito grande que requer muita responsabilidade nas mãos de poucos. Porque tudo que você cria com a tecnologia precisa de pouca mão de obra humana. E essa pouca mão de obra humana faz com que a lucratividade e os ganhos dessas empresas que usam das tecnologias, uma concentração de riqueza imensa. E essa concentração de riqueza gera pobreza no resto do mundo. Então, eu já vi, por exemplo, Bill Gates, que é um multimilionário, ele vem desenvolvendo um fundo com vários outros bilionários, porque ele acredita que em algumas décadas vai ter uma taxa de desemprego muito grande no mundo. Então ele está criando um fundo para promover uma renda mínima mundial, para as pessoas que não conseguirem se adequar às mudanças terem um mínimo para sobreviver. Então, olha o quanto a sabedoria de Papa Francisco em relação a esse tema. A gente precisa pensar se a tecnologia vai ajudar ao trabalho ser mais leve e menos penoso, ou se a gente vai utilizar a tecnologia para eliminar empregos
e criar uma situação social em que muitas pessoas não consigam ter um emprego para trabalhar e precisam ser remunerados através de, das, das grandes estatais. Então, é um ponto de que um grupo de bilionários já está analisando essa possibilidade, então é porque eles veem que a sociedade está caminhando nesse sentido. E Papa Leão XIV nos convida a pensar: será que essa é a melhor alternativa? Precisamos refletir. E por fim, a responsabilidade e a solidariedade. A encíclica nos convida a agir com solidariedade e responsabilidade, identificando sempre quem deve prestar contas pelas decisões automatizadas. Então, Papa Leão também nos convida, mas e se for criar todas essas tecnologias, essa automação, quem é responsável se a máquina falhar? Como que é o nível de responsabilidade? E a solidariedade? Essas tecnologias estão ajudando a promover a solidariedade no mundo ou a divisão no mundo? Então, gente, esse segundo tema, esse segundo capítulo da encíclica, já é um capítulo que passa por várias paixões ideológicas, políticas, globais, mundiais, e nos fazem refletir. E eu convido vocês a refletir sobre essas frases desse vídeo aqui agora. Voltem o vídeo, vai pausando as frases, mas vocês vão conseguir ter acesso a essas apresentações, esse conteúdo no link do nosso site, podcast, verbovivopodcast.com.br. O link no vídeo do YouTube vai ter o link direto para a página, onde vocês podem ter acesso a esse conteúdo para poder fazer uma apresentação, uma pregação nos grupos de fé de vocês. E no próximo capítulo, no último capítulo, vamos falar sobre a verdade, trabalho e a construção da paz. Paz e bem para todos. Se você gostou do que assistiu até agora, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.